Gente, no culto são praticamente 18 anos, mais ou menos, né, afastado dos caminhos do Senhor. 18 anos que eu não subi aqui. Eu já sou chorando ao natural. E falar das maravilhas de Deus, das misericórdias de Deus sobre a minha vida é algo assim que eu me emociono todos os dias. Eu choro todos os dias conversando com Deus, porque todos os dias Ele foi misericordioso comigo. Todos os dias Ele me concede um milagre. E eu quero dizer já para os irmãos creem em milagre. Eu sou um milagre, irmãos. Se alguém tem dúvida de que Deus responde oração, não duvide, porque eu sou a resposta de oração de todos vocês. Porque eu sei que todo mundo, toda a igreja orou por mim. Eu agradeço as orações dos irmãos e peço desculpas porque eu vou tomar um tempo, porque eu tenho que resumir praticamente um ano, né, do processo que Deus vem trabalhando na minha vida. Eu fiz até um resuminho aqui para eu não esquecer. Eu acredito, irmãos, que em abril do ano passado eu tenha pego Covid. Fiz teste e tudo, deu negativo, porque eu acho que eu fiz muito recente, né? E aí eu fiquei com sintomas de rinite. E fui me automedicando e fui ficando. Só que eu via que eu estava com dificuldade para respirar. Eu, na clínica onde eu trabalho, eu subia as escadas, chegava lá em cima, ficava sem fôlego, descia as escadas sem fôlego de novo, mas não queria ir no médico. Eu me automedicando, não, é rinite, ou eu tô atacada da ansiedade, pensava, eu tô com ansiedade. E fui deixando, e até que um dia eu cheguei em casa e tive uma crise muito forte. Meu esposo falou pra mim, ali, isso que tu teve foi tipo uma crise de asma. Eu fiquei acho que uns 30 ou 40 minutos assim, tentando respirar, muito ruim. E ele dizia pra mim, vamos na Unimed. E eu, não, é ansiedade, vai passar. E fui trabalhar no outro dia, muito ruim. E ele insistindo, vamos na Unimed. E eu, não é ansiedade, vai passar. Aí de noite, ele, muito esperto, disse assim, não, vou te buscar. Já que tu tá te sentindo ruim, né? Vou te buscar. E eu veio me buscar. Quando eu entrei no carro, ele disse pra mim, já que eu tô aqui, vamos passar ali na Unimed, né? E eu disse, eu vou ir lá pro médico me dizer que é ansiedade. Eu vou ficar horas e horas esperando, o médico vai me dizer ansiedade. Não é nada demais, assim. E ele, não, vamos ali, vamos ver, né? Daí eu fui, cheguei lá, tinha pouquinha gente na frente, eu disse, vou esperar. Passei pelo médico, eu já me tremia, assim, porque eu não tinha fôlego, eu já tremia a voz para falar, tossindo, mas era uma tosse seca, eu não tive febre, eu não tive sintomas de... Pra mim era rinite. Mas o médico já me perguntou se eu era muito ansiosa, e aí eu falei, sou um pouco. Ele disse assim, então vou te dar um remédio para ansiedade agora e um xarope enquanto a gente aguarda pra gente fazer um raio-x, só pra gente descartar qualquer coisa. E eu, tudo bem. Aí fui e ele já me disse, o raio-x leva em torno de 2 horas para ficar pronto. Aí eu mandei mensagem para o meu esposo que estava me esperando do lado de fora. Eu disse, vou ter que ficar aqui 2 horas esperando para o médico me dizer que é ansiedade, não tem nada demais. E ele, não, já está aí, né? Vamos esperar, vamos fazer. Daí fui fazer o raio-x, fiz, quando eu sentei para aguardar, deu acho que uns 20 minutos o médico me chamou, com uma cara muito preocupada, e pediu para que eu me sentasse, me sentei. E ele disse pra mim assim, Aline, tu tá com um quadro de pneumonia bem grave. Ele disse, por isso que tu tá com dificuldade para respirar. E eu me preocupei, pneumonia? Daí ele, tu tá com pneumonia. Aí, na hora ali, eu acho que o meu caso já era de internação, mas ele ligou para alguém, não sei se era um filho, um superior dele. E ele conversava e ele dizia assim, os sinais vitais dela estão bons, falava alguns termos que eu não entendo, assim, né? Eu acho que eu vou liberar ela para casa com tratamento, o que tu acha? Eu perguntava para essa outra pessoa. E daí foi conversando ali, daí decidiram me liberar. Ele me disse, tu procura um pneumo com urgência, que o teu caso é bem grave. E eu fiquei, né,
para casa com a medicação que ele tinha me passado. 3 dias depois eu consultei com um médico clínico para me dar o encaminhamento para o pneumo, né? Isso foi numa sexta-feira. Aí eu consegui consulta só para terça-feira da outra semana. Comecei a tomar os medicamentos e na madrugada, na verdade na segunda-feira, eu já estava bem ruim. Se eu não me engano, foi o dia que a Inês e o Amaury foram lá com as crianças e eu estava sentada no sofá, assim, e eu me sentindo muito mal. E eu lembro que eu olhei as crianças e eu pensei assim, né, hoje é a última vez que eu estou vendo eles, eu não vou ver mais. Porque eu estava bem ruim. E mesmo assim, eu não dava o braço a torcer, né, eu achava, não, vai passar. Na madrugada, daí eu comecei a desaturar, fiquei com a saturação bem baixa, meu esposo dizia pra mim, vamos pro hospital. E eu pensava, não vou, porque se eu for, eles vão me entubar, eu tinha muito medo, né, de ir e não voltar, porque eu sabia que se eu fosse, aí fiquei. Aí fui pra consulta com o pneu, ele olhou meu raio-x e já disse que era um caso bem grave, mas ele ia me deixar fazer o tratamento em casa e para eu, qualquer coisa, ir direto para a Santa Casa. E eu fiquei durante praticamente até novembro do ano passado fazendo tratamento e não melhorava. E ali remando e não dava ouvidos para o Senhor, né? Aí em novembro, a irmã Yara foi visitar a mãe e aí ela conversando e Deus usou ela para falar que ela via Deus me tirando da cova. E eu imaginei assim, é a pneumonia, né? Deus me tirou da cova da pneumonia, porque lá em junho estava muito ruim. Agora eu tô indo, né? Estou melhorando, pensei, deve ser da pneumonia, mas eu não imaginava o que eu ainda ia passar à frente, né? Na verdade, Deus estava revelando o que ia acontecer mais pra frente, já pra gente se preparar. E aí, em novembro, eu acabei pegando Covid e fiquei ruim, tive febre, fui pro hospital. Cheguei lá, já pedindo para Deus, Deus me ajuda, né? Porque eu tinha muito medo de ir para UTI, ficar ruim. E aí eu cheguei e já vi desde ali do início o cuidado de Deus comigo, porque quando eu passei para aguardar o médico, eu via uma médica que ela chamava as pessoas assim e ia bem rápido. A pessoa entrava no consultório de CI, e eu, ela não vai me dar atenção, assim, né? Acho que não vai ser bom o atendimento dela. Quando eu vi, veio uma outra médica do lado direito e ela olhou, pegou meu papel e daí aquela outra médica foi pegar também e ela disse assim, não, deixa que eu chamo a Aline. E daí eu olhei, né? Eu pensei, de onde que ela se lembra? Porque ela não estava chamando os pacientes antes, né? E aí aguardei, ela me chamou. E daí ela perguntou o que eu tinha, eu comecei a explicar, e daí ela já me disse assim, Eli, isso que tu tá me falando, eu acho que não tem nada a ver com a tua pneumonia, tu tá com problema no coração. E eu disse, meu Deus, era pulmão, agora é coração. E ela, não, vou te pedir os exames, e a gente vê certinho, né, o que tá acontecendo. E fui pra recepção esperar com a mãe, eles coletaram o sangue e tudo. Aí fiquei aguardando e era a época que estava bem forte o Covid de novo e daí já deu na TV assim que o Hospital Nossa Senhora das Graças não estava mais aceitando visitas e nem acompanhantes. E eu pensei, ainda falei pra mãe, eu disse, coitada de quem está internado, né? Porque daí vai ficar sem acompanhante, sem visita. E aguardando, aí a moça me chamou, tinha ficado prontos os exames, eu entrei e a médica disse assim, a tua acompanhante está aí contigo, a tua mãe? Eu disse, sim. Ela disse, chama ela lá para nós conversar nós 3 juntos. E eu, meu Deus, aí chamei a mãe. Aí a mãe veio já bem preocupada, né?
entrou no consultório comigo e a médica falou pra mim: Aline, tu tá com teu coração, os teus pulmões e o teu abdômen inflamados. A gente vai ter que fazer baixo, vai ter que ficar aqui aguardando, fazendo o tratamento, a gente investigar o que está acontecendo. Aí internei, né, irmãos, e fiquei muito triste, porque eu sabia que daí eu não ia ter acompanhante ali comigo, nunca tinha ficado assim sozinha, ainda mais passando por essa situação assim de doença, né? E fiquei, e aí tinha as enfermeiras muito queridas, uma que estava cuidando de mim. Quando trocou o plantão, que ela foi embora, eu brinquei com ela, assim, ela passou e eu disse pra ela: tu tá indo embora, vai me deixar sozinha? Ela disse: não, tu tá bem assistida e as colegas vão te cuidar. E eu: tá, tudo bem. E eu com o braço estendido assim na cama. Quando eu falei assim: tu vai me deixar sozinha, eu senti que uma mão pegou na minha mão. Eu lembro que eu fechei os olhos e eu perguntei pra Deus: Deus, o Senhor que tá aqui comigo? E aquela mão acariciava a minha. Eu disse: entendi, Senhor, que o Senhor tá aqui comigo, eu não tô sozinha, o Senhor tá aqui comigo. Eu fiquei 11 dias essa primeira vez internada, saí de lá tomando várias medicações pro coração, pros pulmões. E o médico já começou a suspeitar de uma doença autoimune. Até queria explicar para os irmãos que eu uso a máscara, irmãos, porque como eu ainda estou tirando as medicações, né, corticoide, o imunossupressor que eu tomo, eles baixam a imunidade. Então, por isso que eu tenho que usar máscara. Mas eu creio na cura, já estou curada em nome de Jesus. Eu só tenho que fazer a retirada das medicações. Por isso que eu ainda uso a máscara. Porque de resto, graças a Deus, tá tudo certo. E saí de lá fazendo acompanhamento e os médicos investigando, é uma doença autoimune, porque o teu próprio organismo está te atacando, por isso que tu não melhora. E daí eles já suspeitavam de lúpus, fibromialgia ou psoríase. Fiz teste para essas três, deu um reagente muito baixo, assim, para lúpus. E eu fui ficando, fazendo tratamento em casa, mas não dava ouvidos ao Senhor, achava que ainda ia se resolver por ali, né? E em fevereiro, no dia 5 e dia 7, eu tive febre. No dia 13 eu tinha consulta com o clínico, e daí eu fui na consulta e ele já me pediu os exames de sangue. Ele disse: não, se tu teve febre, tem alguma infecção, alguma coisa assim, então a gente tem que investigar. Fiz os exames, era na segunda-feira. Na terça-feira de manhã, olhei a secretária do hospital me ligando, 8 horas da manhã. Eu: ué, por que ela tá me ligando, né? Atendi e ela disse: Aline, o doutor Ednilson disse para ti vir para o hospital, que a gente precisa te internar novamente, porque tu tá com um quadro infeccioso muito grave. Tá muito elevado os teus resultados. E eu pensei: como é que ele sabe, né, do resultado do exame, porque nem eu tinha olhado ainda. Daí questionei ela me disse assim: não, a própria Unimed ligou para ele porque tá muito alterado, tu tem que baixar pra gente fazer a medicação. Fui de novo pro hospital já chorando, porque eu tava bem debilitada já, assim, precisava de ajuda para fazer as coisas, não conseguia fazer as coisas sozinha. E daí eu pensei: vou chegar lá no hospital, né, dependendo da ajuda das pessoas. Mas fui, internei, e aí o médico já começou a dizer: Aline, a gente tem que ver certinho o que tu tem. A gente precisa fazer uma biópsia muscular, né? E daí eu já comecei a ficar com medo, porque eu pensava em fazer anestesia geral, alguma coisa assim. Eu fiz uma vez e me deram anestesia para mais, e eu não retornava, e eu ouvia as pessoas falando na minha volta. E aí eu pensei: nossa, tem que fazer anestesia de novo. E fiquei com muito medo, assim, e comecei a pedir para Deus, né? Disse: Deus, eu não quero fazer anestesia geral, eu não quero fazer essa biópsia. Eu tinha muito medo. E o médico insistindo: a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. E aí fui
pro bloco pedindo para Deus, Deus vai comigo, vai na frente. Cheguei lá, perguntei pro médico, né, a gente vai fazer anestesia geral? Ele, não, vamos fazer, pode ser com anestesia geral, mas a gente vai fazer local. E eu, ai Deus, muito obrigada, né. Daí me prepararam tudo ali e eu com muito medo também de sentir dor depois da biópsia, né. Eu pensava, agora vou sentir dor, eu nunca tinha levado ponto, tinha muito medo de levar ponto também. E aí fui pro bloco, fiz a biópsia, voltei pro quarto, graças a Deus, eu nunca tive dor nessa cirurgia, Deus sempre esteve comigo me ajudando nos mínimos detalhes, assim. Isso foi numa quinta, na sexta-feira o irmão Evalei esteve lá orando por mim, e no sábado eu tive uma piora, minha saturação baixou, eu tive que ir pro oxigênio. E aí os médicos vieram e falaram que eu tinha que ir para UTI, que meu quadro era muito sério, muito grave. Eu já estava usando 15 litros de oxigênio no quarto e não era o suficiente. A minha sogra recente chegaram para ficar comigo e eles insistindo ali, vamos, e eu não vou para UTI, não quero ir. Até que as enfermeiras conversaram comigo, daí uma delas me disse assim, Aline, se fosse eu, Priscila, eu iria, porque lá tu vai estar melhor assistido e tudo, e eu só perguntava, não vou me entubar, e ela dizia, não vamos te entubar. Eu pensava, vou chegar lá com acesso, eles vão me dar uma medicação, e eu vou dormir, eles vão me entubar aí, né. E aí, insisti com ela, que eu não queria ir, ela, não, vai. E daí, eu concordei, disse, tá, então vamos. Só que daí, eu falei, eu vou ir e eu vou ficar no meio dos outros pacientes, que eu pensava assim, eu tô ruim, mas eu vou ver os outros pacientes sedados, e daí eu vou ficar pior do que eu já tô, assim, da ansiedade, eu me atacar, eu pensava, né? E falei pra eles, eu não quero ir por causa disso. Daí, eu mais uma vez pedi pra Deus, eu disse, Deus me ajuda, eu não quero ir pra UTI. Aí elas disseram assim, não, vamos fazer assim, a gente vai te botar numa sala separada dos outros pacientes. E eu pensei, UTI não tem sala separada, né? Eles estão tentando me convencer e vou chegar lá e vou estar no meio dos outros pacientes lá. E aí ela disse, não, tem uma salinha separada, a gente vai te colocar lá. E eu, tá. Aí me arrumaram ali, vamos levar, daí a gente foi. Quando eu tava chegando lá, mais uma vez, mais um cuidado de Deus comigo. Eles falaram assim pra mim, Aline, tu disse que tu não quer ver os pacientes sedados, né? E eu disse, não, eu não quero. Daí ela disse assim pra mim, então fecha os olhos, que a gente vai passar, quando a gente passar por eles, eu te aviso pra te abrir os olhos. Eu agradeci a Deus, eu disse, ai Deus, muito obrigada, eu fechei os olhos, aí a gente foi, quando passou, ela disse pra mim, pode abrir os olhos. Quando eu abri, eu estava numa sala separada dos outros pacientes. Aí eles me arrumaram tudo ali, só que eu me sentia muito mal, muito mal. E aí eu acordava às vezes com uma voz que me chamava Aline. E daí quando eu acordava assim, eu via os aparelhos apitando e eles ali em cima de mim, colocando os eletrodos, tudo. E eu apagava de novo. Até que uma hora eu acordei. Desculpa, irmãos, eu pulei uma parte. Quando eu cheguei na UTI, o médico da UTI veio pra mim e falou assim, Aline, eu insisti para te trazer pra UTI, porque eu recebi um pedido do Dr. Ademar. E eu olhei para ele e disse, Dr. Ademar? E ele disse assim, sim, o Dr. Ademar, ele veio pessoalmente falar que ele tem um apreço muito grande pela tua vida e pela vida da tua família. E ele insistiu comigo que era para eu te trazer para a UTI e ter todo o cuidado contigo. Ele disse, não que com os outros pacientes a gente não tenha, mas ele disse que era para eu te dar uma atenção especial, porque ele ama muito a tua família, ele te ama muito e ama muito a tua família. E eu fiquei pensando, doutor Ademar, quem é doutor Ademar? Mas eu não questionei
questionei ele, não perguntei e fiquei pensando. E quando eu tive alta, irmãos, eu fui pesquisar, porque eu pensei, algum médico da clínica, fui tentar descobrir quem que era o Dr. Ademar, e eu não achei nem no corpo clínico do Graça, não existe nem Ademar, Edemar, Eutemar, eu procurei por todos os nomes parecidos. Eu creio que foi Jesus, pessoalmente, que falou para ele que era para me levar. E enquanto eu estava ali, numa dessas vezes que eu consegui conversar com Deus, eu disse: Deus, eu não consigo mais. Eu lutei até aqui com as minhas próprias forças, pensando, eu vou conseguir, mas sem ti eu não posso. Eu não consigo. Eu me rendo se o Senhor me restaurar a minha saúde. Porque eu pensava assim, irmãos, quem me conhece, a maioria dos irmãos sabe, me criei aqui nessa igreja e tudo que eu sempre fiz para o Senhor sempre foi voltado assim com um fôlego, né? Eu cantava em especial, fazia coreografia, participava dos teatros, participava dos jograus, e aí eu pensava assim, justo o dom que Deus me deu, eu não consigo nem falar. Eu disse para Deus, se o Senhor me devolver, eu prometo que eu vou fazer a tua obra, eu não vou mais recuar, porque eu entendi que sem o Senhor eu não sou nada. E na minha mente sempre vinha o louvor aquele: sobe o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. E eu me sentia assim, um vale de ossos secos. Eu olhava para mim e pensava, nossa, não tem nada aqui, mas se o Senhor quiser, eu vou da maneira que for, e eu vou falar, vou testemunhar do teu milagre, da tua cura, aonde o Senhor me enviar, o Senhor me tirar desse leito de UTI, eu vou fazer. E aí, irmãos, Deus sempre me cuidando, eu fui melhorando, e eu fiquei onde eu estava, era bem na frente da sala, da cozinha, da copa do pessoal da UTI, e eu via eles toda hora ainda ali comer lanche, coisa, né, e eu só podia comer a comida do hospital. Aí veio a enfermeira com um copo de refri e disse pra mim assim: Aline, eu vi ali que tu é intolerante à lactose, então salgadinho não posso te dar, mas um refrigerante tu pode tomar. Daí eu lembro que eu disse pra ela: eu posso tomar um refri? Ela disse: pode. Me deu um copo de refrigerante, eu mais uma vez agradeci a Deus e disse: eu num leito de UTI, a enfermeira me dando um copo de refrigerante para eu tomar. Agradeci a Deus, isso é uma coisa tão simples, né? Mas que a gente vê que tudo é Deus cuidando. Aí o médico da UTI também entrou assim uma hora com o celular, falando no telefone. Foi falando sobre o meu exame de sangue, e eu fiquei pensando, disse, com quem ele está falando, e ele disse pra mim assim, tirou o telefone da orelha e disse assim: a gente não pode fazer isso, mas por ti eu vou fazer. E me alcançou o celular, eu fiquei olhando para ele e disse: mas o que, doutor? Ele disse assim: tua mãe, fala com a tua mãe. E eu, nossa, peguei o telefone dele, oi mãe, a mãe conversou um pouquinho comigo e ele disse assim: tem que ser rápido porque eu tenho que ir atender os outros pacientes, mas pode falar com ela. Daí a mãe passou para a Aniele também, conversei um pouquinho com ela, e daí a Aniele ainda brincou comigo e disse assim: e aí, tu não tá incomodando eles em pedindo X, batata frita? Daí eu brinquei e falei assim: não, essas coisas eu nem tenho vontade de comer, o que me deu vontade foi de comer uma salada de frutas. E daí ela riu tudo ali, né, e o doutor me apressando: tem que ir. Daí eu desliguei, dei tchau pra elas, desliguei, entreguei o celular e ele saiu. Deu umas 2 horas, eu acho, que ele estava atendendo os pacientes dele, e me voltou um copo de salada de frutas.
e disse pra mim assim, Aline, que não tem nem tudo a gente consegue resolver, mas uma salada de frutas eu posso te dar. Aí eu agradeci ele, comi chorando mais uma vez, assim como tomando refrigerante, agradecendo a Deus. Porque um gesto tão simples, né, irmãos? Mas a gente vê que todo o cuidado de Deus, assim, é perfeito. Eu fiquei 3 dias na UTI, fui pro quarto, recebi a alta, né? E na outra semana eu fui olhar os meus exames para ver tomografia, tudo, e que eu não tinha coragem de olhar, porque eu achava assim, deve estar. Eles me deram alta, mas eu ainda estava fazendo tratamento e eu pensei, não, deve estar ainda muito feio, né? Não vou olhar para mim não ficar nervosa. Criei coragem. Eu abri uma semana depois que eu tinha ganhado alta, abri os exames e eu estava sentada na ponta da mesa com a mãe. Eu olhei para ela e disse, mãe, eu não tenho mais nada, mesmo hoje no meu coração. A tomografia dizia que estava tudo limpo, não havia mais sinal de nada. Glória a Deus. Aleluia. E agradeci a Deus, comecei a frequentar os cultos, tudo. E a irmã Maricela um dia foi visitar também lá a mãe. E aí Deus usou também ela para falar comigo. E Deus dizia para mim, enquanto tu estava lá no leito do hospital, por diversas vezes o inimigo chegou até mim e me pedia, me dá a alma dela. E Deus disse, não, nela tu não toca, porque eu escolhi ela desde o ventre da mãe dela, ela é minha. Tu não vai tocar nela. E Deus dizia que estava restaurando a minha saúde, os meus pulmões, meu coração, estava renovando o meu sangue. Graças a Deus. E eu criei, irmãos, eu criei. Graças a Deus. Eu creio. Só que ainda faltava um processo para eu passar. Eu comecei a ter, por causa das medicações, muita dor nas articulações do joelho e tornozelo. Eu acordava de madrugada com muita dor, muita dor. Eu não sei explicar para os irmãos assim, a dor que eu sentia. E eu comecei a pedir para Deus, eu disse, Deus, o Senhor disse que estava me curando, estava me restaurando, por que eu estou sentindo essas dores, né? E a mãe, chamava a mãe vinha, orava por mim, eu tomava remédio para dor, passava um pouco, depois voltava. Até que um dia a minha tia me viu e aí ela comentou com uma irmã da igreja onde ela vai, porque fazia dias que a irmã comentava com ela, Deus me mostra uma moça na cama com um rosto muito inchado, só que eu não sei quem é essa moça e Deus me manda ir lá orar por ela. E daí quando ela me viu que eu estava por causa do corticoide muito inchado, ela disse, eu acho que é a Aline. Se tu quiser eu falo com a Aline, daí a gente vai lá. Ela me mandou mensagem e eu disse na hora, não, pode vir agora se ela quiser. E a irmã foi orar por mim. Mais uma vez Deus falou comigo, revelou coisas que só eu e ele sabíamos. E disse que eu estava me curando daquelas dores e a partir daquele momento eu não tive mais dor nas minhas articulações. Graças a Deus. E agora, irmãozinho, em abril, dia 28, na verdade no dia 27, eu tive febre de noite, tomei remédio, demorou para passar, e eu já comecei a me desesperar, porque eu pensei, se eu tô com febre, eu tô com alguma infecção de novo, né? E eu questionava Deus, Deus, você prometeu a cura, por quê, né? E eu fiquei, disse, não vou para o hospital. Na sexta-feira eu amanheci com febre de novo. Aí meu esposo disse, não, a gente tem que ir, porque não, né, a gente não tem que ver por que tu tá com febre. Eu com muita dor na minha cabeça.
dor nos olhos, assim, era bem sintomas de sinusite, eu acho. E fui pro hospital, já dei tchau pra mãe, porque eu sabia, eu disse, eu vou ficar, porque se eu tô com febre, eles vão me internar. E eu cheguei lá, já tinha mandado mensagem pra secretária, pra avisar o doutor que eu tava indo, que eu tava com febre e meus batimentos estavam bem acelerados, assim. Aí fui pro hospital. Quando eu cheguei na triagem, o doutor já chegou junto, assim, brincou ainda comigo e disse assim, Lili, tu tava com saudade de mim, que resolveu até arrumar uma febre pra vir me ver. E eu, doutor, tô aí, né, de novo. E eu já questionando Deus, eu disse, Deus, eu não quero internar, né, o Senhor me prometeu a cura, e eu creio em Ti, por que eu tô aqui de novo, né? Aí fiz abaixo, internei, fui pro quarto, já preocupada, porque eu pensava assim, bom, se eu tô aqui é porque eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, porque se Deus me prometeu a cura, estava tudo certo, né? E eu retornei para o hospital, é porque eu fiz alguma coisa de errado. E comecei a me questionar e questionar Deus, por que eu tô aqui, por que eu tô aqui? E aí, irmãos, eu fiquei praticamente uma semana só, e na sexta-feira, o médico me disse assim, Lili, entrou no quarto e disse assim, teus exames deram muito bons, provavelmente domingo tu tá de alta. E eu, ai Senhor, então era só uma fasezinha que eu tinha que passar, já vou ganhar alta. Só que eu falei pra ele, eu disse, doutor, eu tava, por causa das medicações, me deu muita ferida na boca. Eu não tava conseguindo falar, nem comer, porque tava muito machucado. Daí mostrei pra ele, eu disse, doutor, eu tô com muita ferida. E ele disse a mim assim, eu tenho uma medicação que é bem boa pra isso, só que ela é muito forte. Daí ele disse, mas eu vou te dar uma dose bem baixa pra te ajudar. E eu, tá, tudo bem. Daí na sexta-feira ele já me explicou que era uma medicação que tinha que botar na bomba e que ficava rodando 6 horas. E eu, tudo bem. Esperei dar o horário, veio a enfermeira e ela não conseguiu instalar a bomba. E eu acho que ela não quis chamar outra pessoa para ajudar e tentou botar direto na minha veia, assim, sem passar pela bomba. Fez os cálculos ali e ela disse, não, tá tudo certo. E ela largou a medicação e eu, fiquei ali esperando. Ela era uma medicação tão forte, irmãos, que ela vem, o saquinho dela, ele vem ensacado para não pegar luz, não pode pegar luz. E o caninho onde desce a medicação é a laranja, que ela é uma medicação muito forte. E eu fiquei ali aguardando, meu esposo estava comigo. Quando deu 4 horas que estava rodando a medicação, ela veio para ver e já estava terminando. E ela se apavorou, ela disse, já está terminando. E eu olhei e disse, pois é, era para rodar em 6 horas. E ela, mas está finalizando já. E eu vi que ela ficou meio preocupada, mas ela não falou nada. E aí terminou a medicação, ela tirou a medicação ali. E eu dormi. Quando eu acordei no sábado de manhã, eu com febre, eu pulava assim na cama, um mal-estar muito grande, e eu passando mal. O médico veio, eu falei pra ele, disse, doutor, eu acho que essa medicação, eu expliquei tudo pra ele, né? E daí ele disse, não, a medicação nem entrou no teu organismo, ainda não deu tempo dela fazer efeito, não é essa medicação, tu tá com algum outro quadro infeccioso, não vou mais poder te dar alta amanhã. Tu vai ter que ficar mais uns dias aqui, a gente vai fazer novos exames. E eu, meu Deus, vou ter que ficar aqui mais um tempo. Fiquei, no sábado de tarde eu dei uma melhorada, no sábado da noite elas vieram com a mesma medicação, botaram na bomba igual, fiz, rodou 6 horas, no domingo eu acordei pior do que eu estava no sábado. E aí eu falei pro doutor, no domingo de noite eu falei para as gurias, eu não quero mais fazer essa medicação, porque eu acho que é essa medicação que está me prejudicando.
E as meninas ligaram pro doutor, daí falaram com ele, e ele disse assim, não é medicação, mas se ela não quer fazer, então vamos suspender pra gente ver amanhã. E aí eu comecei a desaturar de novo. Fui desaturando. Na terça-feira, daí a ANL foi ficar comigo. Desse dia, irmãos, eu não lembro de nada, assim. Eu acredito que eu fiquei tão ruim que Deus apagou da minha memória, assim, porque eu não me lembro. Mas ela me disse que nesse dia eu comecei a desaturar. E o médico vinha de 15 em 15 minutos olhar minha saturação e as enfermeiras correndo ali. E daí ele disse para elas, eu vou dar uma medicação. Se em 4 horas ela não melhorar, eu UTI de novo. E aí eu creio, irmãos, que as orações de todos vocês, e mais uma vez, Deus teve misericórdia da minha vida. E mais ou menos em 4 horas eu estabilizei. Não precisei ir para a UTI. Mas eu ainda fiquei muito ruim, assim, eu fiquei muito debilitada. E eu questionando muito Deus do porquê que eu estava lá. Porquê que Deus tinha permitido eu estar lá. E eu ouvia sempre Deus falando comigo, vinham os louvores na minha mente, e eu tentava cantar, e o inimigo me dizia assim, não, tu fez alguma coisa de errado, Deus está te castigando e tu vai morrer. Não adianta tu cantar, Deus não vai te salvar. Porque tu já passou por 2 internações, Deus te prometeu a cura, mas tu está aqui de novo, então Deus não te curou. E a culpa é tua, aquilo ficava na minha cabeça, assim, a mãe quando ia lá, só iam cuidar de mim, e eu falava pra ela assim, por que eu tô aqui, por que Deus permitiu eu estar aqui, o que eu fiz de errado? E a mãe dizia, não, tu não fez nada de errado. Elas diziam comigo, não fez nada de errado, é um processo, Deus está te curando. E eu pensava, não, mas Deus já tinha me prometido a cura, por que eu vim para aqui de novo? Mas eu creio, irmãos, que dessa última vez agora Deus permitiu eu passar por tudo isso porque eu mesma pedi para Ele, porque eu estava muito debilitada assim, na questão motora, né? Essa autoimune que eles descobriram pela biópsia, pela eletroneuro que eu fiz, ela degenera os músculos. Então, eu já tinha perdido boa parte dos meus músculos, assim. Então, eu falei para Deus, eu disse, Deus, dos pulmões, coração, eu já estou bem. Eu quero que o Senhor me cure, tire essa fraqueza que eu tenho, né? Para eu poder ajudar a minha família também, porque eles estão passando por um processo, irmãos, não ia gastar. Se minha família precisa de mim, e eu não consigo ajudar. E eu acredito que Deus tenha permitido eu passar de novo pelo hospital, porque daí eu fiz mais medicações e tudo, e dessa vez agora que eu saí muito melhor, assim, é só questão dos músculos mesmo, como eu fiquei muito tempo acamada, eu perdi mais músculo ainda do que eu já tinha perdido antes, então eu saí do hospital com o médico que estava me atendendo antes, ele chegou a falar para mim assim, um dia, disse assim, Aline, eu pedindo alta, né, doutor, me manda embora, me manda para casa, porque eu pensava, se eu tiver que partir, eu quero partir no meio da minha família, eu não quero ficar aqui. E eu pedia para ele todo dia, me dá alta. E aí um dia ele falou para mim assim, Aline, tu tem que entender que o teu caso é muito sério. A gente está questionando até fazer transplante de pulmão, porque os teus pulmões estão muito debilitados e tudo. E Deus, mas, né, o Senhor me prometeu a cura, porque Ele falou em transplante, né? E mais uma vez eu clamei, pedi para Deus, eu disse, Deus, tu vai me tirar daqui. Eu já lhe prometi e eu não vou recuar. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou trabalhar na tua obra, do jeito que for, do jeito que eu conseguir, com o pouco fôlego que eu tenho por enquanto, eu vou fazendo o que eu conseguir fazer, e eu sei que o Senhor
dia para Deus. Deus não deixou eles me fazerem biópsia, que eles queriam fazer biópsia pulmonar também. E eu pedi para Deus que eu não queria fazer. Eu disse, Deus me livre também dessa biópsia. Deus me livrou, eu não precisei fazer. E ganhei alta no hospital. E pensava, eu vou chegar agora no reumato e ele vai dizer para mim, Aline, ó, tu não tá evoluindo, a gente precisa trocar tratamento, alguma coisa assim. Eu pensei, vou fazer um tratamento mais forte. Irmãos, eu fui muito nervosa para a consulta e pedindo para Deus que eu não queria fazer, porque eu tinha muito medo desse outro tipo de tratamento que ele podia me oferecer. E eu cheguei lá e mais uma vez Deus confirmou a minha cura. E ele disse assim, não, Aline, a gente só deu 2 passos para trás. Agora a gente vai retomar o teu tratamento da onde estava e vamos continuar reduzindo o corticoide até a gente conseguir retirar tudo. E depois que a gente retirar o corticoide, a gente vai retirar o imunossupressor, que é a última medicação que tu tem. Ele disse, de resto, tu não precisa te preocupar, tu vai ficar bem. O médico me disse, tu vai ficar bem. E eu saí de lá, eu olhei pra mãe e chorei. Eu disse, ai mãe, eu vim tão nervosa. E Deus mais uma vez confirmou a minha cura. Então, irmãos, eu quero agradecer as orações de todos vocês. Dizer que Deus ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo, Ele cura. Eu sou um milagre, irmãos, a minha vida é um milagre. Se vocês creem em milagre, eu estou aqui, a prova viva de que Deus ainda trabalha, ainda restaura. Eu quero ler para os irmãos em Salmos 27. Durante todas as minhas internações, Deus sempre falava comigo e sempre me dava os versículos da Bíblia que se encaixavam direitinho comigo, e os louvores também. Cada vez que eu pensava em alguma coisa, Deus colocava um louvor na minha mente e eu cantava, e aquele pensamento ia embora. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei o Senhor. Ouve minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por tua vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, inspirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Eu quero agradecer também os irmãos que foram orar por mim no hospital, irmão Rodrigo. Todo
obrigada, tirou um tempinho, foi lá me ver, orar por mim, interceder por mim. Samuel também teve lá, muito obrigada. A irmã Deise também foi lá orar por mim. E todos vocês, irmãos, eu peço perdão se algum dia eu acabei entristecendo alguém, ofendendo alguém dos irmãos. Seus irmãos me perdoem. Continuem me ajudando em oração. Porque muito em breve eu quero estar aqui participando do coral, cantando com as irmãs. Tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder fazer no nome do Senhor, eu vou fazer. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.